Olá, meus amores, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui. Cara, hoje vai rolar um negócio que você ama, que é falar de pau. A gente vai falar de pau mole, pau duro, é um negócio de louco. E saber também como vai ficar a sua saúde íntima. Eu tô dando risada aqui. Ó, o doutor que tá aqui tá dando risada, mas é sério. Ele lida muito bem com isso, com pau mole, com pau duro, com colocar as próteses, com as disfunções, enfim. E você quer assistir, você fica até o final, porque você vai saber mais sobre sua saúde íntima, como cuidar aí desse corpo e desse membro que é tão importante, que vocês dão muito valor a ele, né? E já de cara, já clica aí, curte, já deixa o seu like. Se você não está inscrito, já se inscreve também no canal, que é importante. E também já deixa os seus comentários aqui, o que você achou ou a sua dúvida, que é importante, depois a gente vai responder, tá? Então, hoje eu recebo aqui Dr. Roberto Rossi, um dos doutores extremamente importantes aqui da nossa cidade de Salvador, do nosso estado Bahia, urologista. E hoje a gente vai falar sobre as questões do homem, né? Seja bem-vindo, viu, doutor Rossi? Aline, muito obrigado pelo convite maravilhoso. Um abraço a todos e obrigado pela audiência. É um prazer estar aqui para falar desse assunto. Eu adoro falar sobre prazer. E a gente não preparou nada, hein? Mas a gente vai conversando, assim que é Vamos bom, lá, né? vamos Então, nessa. mas primeiro eu queria saber como é que você escolheu ser urologista? O que faz o urologista? Eu acho que a escolha veio muito da influência que eu tive de meu pai. Meu pai também é um urologista, hoje ele está com 74 anos, mas está ainda atuante. Atuando, né? Muito. E desde pequeno que ele me influencia contando as histórias e mostrando o prazer que ele tem em ser o que ele é, né? Eu acho que no começo eu queria até ser cirurgião plástico, mas depois, com o passar do tempo, eu fui ver que a cirurgia plástica trabalha muito com vaidade e com assuntos que eu não considero que são, para mim, tão importantes. E eu desisti da ideia de cirurgia plástica e aí terminei indo para a urologia, eu acredito pela influência dele mesmo. O urologista, eu acho que ele abriu muito o espectro de atuação dele nos últimos anos. Sim. Porque antigamente o urologista só cuidava de próstata crescida, algum tumor de rim, tumor de bexiga, tumor de testículo. Mas ele começou a se envolver na parte de uroginecologia, né? A parte toda da bexiga caída, do prolapso, da incontinência urinária. E também nós hoje somos, no mundo, o cirurgião de maior volume robótico que existe, né? Não tem nenhuma especialidade que chega perto da urologia. Aqui em Salvador, nós também estamos despontando como um dos grandes estados de cirurgia robótica. E a outra coisa é que a gente está há muito tempo também nessa parte de sexualidade, de disfunção erétil, principalmente disfunção erétil em primeiro lugar, agora entendendo um pouco mais de sexualidade. Então, a gente tem expandido bastante. Eu digo sempre para meus alunos que a urologia é a especialidade mais magnífica que existe na medicina, porque ela é maleável. Você pode viver de consultório, viver de pequena cirurgia, viver de cirurgia grande, robótica, o que você quiser. Então, é bem flexível e eu adoro o que eu faço. E você tem um consultório aqui em Salvador, não é isso? Eu tenho 3. Tá. Eu tenho um consultório na Garibaldi, eu tenho um consultório lá no Centro Médico do Hospital Português, e agora a gente está com um consultório lá no Hospital Mater Dei, que é aquele novo que sim, abriu. sim, sei. Então, estou trabalhando bastante, graças a Deus. Que bom. E vem cá, quando você... Rolou umas piadinhas quando você começou a estudar urologia e tal. Tipo assim, cara, você vai lá, vai ficar mexendo lá nos pau dos caras, vai fazer o exame do toque lá, de próstata e tal. Rolou isso ou não? Rapaz, eu acho que não. Acho que rolou mais piadinha quando descobriram que eu fazia a troca de sexo, né? Aí foi. Tanto é que quando eu voltei pro Brasil... tem 10 anos agora, as pessoas não iam no meu consultório, porque todo mundo me conhecia pelo volume de cirurgia de redesignação que eu fazia lá fora. Tá. Então, todo mundo... Não vai em Rossi, não, porque Rossi não entende nada nada de urologia, ele só faz trocar de sexo. Se você for lá, você vai perder o pau. Aí rolava isso. Direto. Mas assim, no começo não. Acho que não. Acho que depois é que você entra mesmo no meio, que você é considerado um urologista, é que
tem uma gozação. Tem uma gozaçãozinha. Que massa. E o que chega mais, assim, de procura para você dos homens? Depende do dia da semana. Aí tem um dia que eles dão a louca. Tem um dia que 80% é mulher. Ah, ok. Tá? Agora, a maioria, claro, é homens. A parte oncológica de câncer é a número alta, um. Né? É a número um desse aspecto. Mas como eu faço muita reconstrutora, tem muita coisa de uretra, um estreitamento do canal, pega por doença sexualmente transmissível e disfunção erétil. Aí é um rio de gente, principalmente depois dessa pandemia, foi absurdo. Aumentou? Mas é uma coisa assim surreal que eu percebi no consultório. Eu fiquei impressionado. Com ou sem vacina, não importa, jovens perdendo a libido, perdendo a função erétil, você tendo que trabalhar o básico com eles para eles poderem voltar a ter autoestima, voltar a interagir. Foi uma coisa muito... Eu acho que a consequência disso ainda vai durar muito tempo. Ainda vai. E sabe o que eu percebi também diante dos meus alunos e também das minhas redes sociais, muita procura com relação a isso? O que foi? A perda do emprego do homem afetou muito na virilidade e na masculinidade dele. Então, porque durante a pandemia houve um índice grande de perda de emprego, né? Mas para os homens, né? Porque tinham cargos mais altos, enfim. E aí perdeu, estou fazendo associação diante do meu público, claro, né? Claro. E o que eu vi foi isso, gente, os meninos falando muito, né? Olha, perdi meu emprego, não tenho mais satisfação, não tenho mais libido e tal, então o emocional mexeu, né? E aí o pau não volta mais a crescer, e é tudo associado lá embaixo, e enfim. Então, eu notei isso, que a perda do emprego, a falta do dinheiro, a questão de você não prover, não conseguir mais, por um determinado momento, prover a casa, isso abalou muitos homens nesse momento, né? Causando... Pode ter afetado nessa disfunção Demais. E no jovem, você sabe o que afetou? O homem que não tem inteligência emocional para isso, ele estava se adaptando a essa rede de relacionamento fugaz. Né? Aquela coisa da igualdade do homem e da mulher, que as mulheres estão pregando, que, ao mesmo tempo, na minha opinião, elas se desvalorizam um pouco fazendo isso, mas tudo bem, cada um escolhe o que quer. Porém, os homens não têm preparo para isso. Os homens precisam de uma conexão, eles precisam do beijo na boca. Sim. A mulher estava vindo sem precisar disso. Então, eles estavam começando a se adaptar a serem acionados e reagir prontamente a partir do momento que eles se encontravam. Isso foi parado. Exato. Abruptamente. Aí o homem voltou agora a ter dificuldade. Então, eu estou tendo pacientes no consultório que eles viram para mim e dizem assim, doutor, rapaz, antes da pandemia eu estava jogando duro e eu tenho que sair agora com um comprimido no bolso. Cara, muitos homens estão fazendo isso. E se não sair, não tem ereção. Não tem? Que absurdo, Rossi. Verdade isso. Eu falo isso para os meninos, pelo amor de Deus, para de tomar pílula. Dependência psíquica. Exatamente. Porque você vai ficar num vício, confusão, ou compulsão vai criar esse hábito, né, um mau hábito, e você não vai conseguir mais ter sua ereção natural. Não sai. E tem mais uma coisa que eu digo para todos eles. Olha, a questão de desempenho. Certo. Se você tem uma pessoa que você encontra e você tem uma perspectiva de ver essa pessoa pelo menos mais algumas vezes, se você começar com o comprimido, eu quero ver na 10ª vez o que é que você vai fazer. Não consigo. Porque aquele touro que foi no primeiro encontro por causa do comprimido vai virar uma ovelha depois. Porque ninguém pode negar, o desempenho com o comprimido muda. Totalmente. Significativamente. E depois? Você vai ficar tomando o comprimido o tempo todo para poder manter aquilo que você construiu na ficção para a parceira no primeiro encontro? Não dá. Você não segura isso. E o que tem que fazer, então, para tirar isso, né? O cara que está ali consumindo muitas pílulas estimulantes adoidadas que a internet oferece, o que o cara que está consumindo quer tirar deve fazer, então, nesse sentido? Olha, os americanos utilizam muito um termo que é chamado de arousal, que é aquele estímulo que você dá para a pessoa ter o tesão, ter a satisfação. Eles usam muito isso em pacientes que têm dificuldade de ter o orgasmo,
Tá. de ter orgasmo mesmo, né? Nem de ejacular, que é uma coisa completamente diferente. Então, eles aumentam o estímulo do paciente para poder fazer com que ele se torne mais sensível a um estímulo de outra pessoa e chegue ao clímax com mais facilidade. Mas isso é feito com o quê? Isso é feito de que forma esse estímulo? Hormonalmente. Ah, com hormônio, ok. É, com hormônio. Então, eu tenho tido um grupo de pacientes que tem respondido muito bem com hormônio. Você não precisa chipar o paciente. Boa. Você precisa dar para ele um pontapé inicial em uma manutenção breve para que ele retome a segurança que ele perdeu. Então, você é uma peça de transição entre a fase que ele está completamente inseguro, que é agora, e a fase que ele vai retomar isso. Agora, esse hormônio é testosterona, Sim. principalmente, tá? Principalmente. Agora, eu tenho tido alguns relatos de que o testosterona, alguns alunos usam gel, né? Sim. E eu até também auxilio, acho bem interessante o processo. O resultado, ele é eficaz, mas depois de um tempo, alguns disseram que dá aquela balanceada. Como é que você diria isso? Teria que fazer isso regularmente, ou quando acabar aquele período de uso de estímulo do hormônio, dar uma respirada e depois voltar de novo? Como é que seria? Aline, a questão é a indicação de você dar ou não, e quando dá, e por que dá. Ok. Então, por exemplo, o cara que entra na andropausa, ele certamente vai precisar de uma coisa contínua. Então, não adianta você estar botando picos de testosterona para ele muito altos, porque ele vai precisar pro resto da vida. Então, segura a coisa, faça ele se acostumar de uma maneira que ele se sinta agradável, que ele se sinta preparado, que ele se sinta seguro, mantendo aquele nível, sem você precisar fazer nada em excesso. Agora, aquele cara que está passando por esse momento de dificuldade, de insegurança, de incerteza, esse sim, você pode dar. Eu digo para meus pacientes que eu vou dar um boost em você. Eu vou dar um boost em você rápido, para depois a gente avaliar se você vai precisar de alguma coisa a mais. Tá. E eu não passo de 3 meses. Ah, boa. Certo? Não passo. Detalhe. Tem que ter o suporte psicológico. É isso que eu falo também. Absoluto. E uma outra coisa, vamos deixar claro, é importante, não você usar qualquer tipo de indicação, o que você vê aí. É legal você fazer também os exames para ver suas taxas hormonais, porque é essencial. O que eu vejo muito homem também usando aleatório, que vai entrega, então tem que fazer o exame, né, doutor? Exato. Taxas hormonais, avaliar, ver esse período de uso. Isso. Que é importante, para você não ficar usando a vida toda e depois se lascar. Aí é que o negócio não vai subir mesmo. Rapaz, você tá pegando num ponto que, se eu falar aqui o que eu acho, ninguém vai gostar. Mas pode falar, que eu acho também. Eu já sei o que você acha, Olha eu só, acho também. Quando o paciente vem com o valor de testosterona baixo, e ele é jovem que eu quero dizer, acima dos seus 40 anos, já tem um relacionamento estável, Sim. digamos assim. Você sabe qual é a primeira pergunta que eu faço para ele? Sua mulher ainda lhe estimula? Ok, boa. Aí ele fala, não entendo. Aí eu falo assim, não, lembrei de quando foi o começo do seu relacionamento. Primeiro encontro. E como é que foi, como é que tá agora? Quando você chega em casa, ela lhe olha ainda com desejo? Ela prepara alguma surpresa para você? Aí, quando ele não sabe, ou ele fica envergonhado em responder, eu ainda vou mais além, eu digo assim, quando você deita na cama, é você que vira para dar o beijo na boca inicial para começar? Ou é ela que te faz isso? E eu vou lhe dizer, Aline, Elas não é fazem. vergonhoso. É vergonhoso, Elas As não mulheres não fazem. E aí, velho, não procura. o homem, ele nesse aspecto, ele tem o cérebro reptiliano. Sim. É primitivo. Totalmente. Então, você precisa fazer muito pouco para você botar ele para subir pelas paredes de costa. Entendeu? E é muito simples. Se a mulher for uma mulher inteligente, ela vai saber levar
Qualquer homem facilmente. Exato, e ela já vai ali, ó, de ladinho das exato. beiradinhas, comendo pelas beiradas e faz. Agora, tem mulher que é meio burra nesse sentido. Aí depois reclama, porque meu homem não me procura. Porque... Exatamente. Claro, você também não faz. Exatamente. É uma via de mão dupla. Mão dupla. Tem que ter uma via de mão dupla. Parceria. Pra funcionar. Parceria. Mas eu entendo também isso. Eu recebo bastante queixas, viu? Dos mesmo? Muitas. Olha aí. Minha mulher é isso. Eu até separei algumas aqui pra Que você legal. responder. Adoro É responder. sério, tem muita pergunta. Olha, tem dias que na minha caixa aparece 300 perguntas, eu não dou conta, não. Tu enxerga sem óculos, é? Enxergo mais ou menos. Eu fico um negócio assim apertando. É porque eu não quero usar óculos, não é pra dizer que eu sou velha, não. O meu já tá aqui do lado, já esperando. Aí já fico... já fico aqui, mas vamos lá. Vamos lá. Por exemplo, eu vou perguntar essa que é muito engraçada. Eu gravei até um vídeo extra, mas eu vou perguntar. Qual é o tamanho do pênis para tocar no útero? Ah, tá. Ai. Depende da mulher. Sim, depende da mulher. Depende da mulher. O pessoal fala, se ela for magra, se ela for magrinha, ela geralmente é profunda. E aí você tem que ter um pênis mais avantajado, que ele passe aí dos seus 16, 17 centímetros. O que não é tão avantajado, mas é já acima da média, né? A média do brasileiro é de 14 centímetros. Essa é a média por estudo nacional. Se for uma parceira um pouco mais corpulenta, aí eu acho que até com uns 15, 16 você consegue tocar no colo do útero. Mas para você empurrar o colo do útero, aí tem que ser acima de 18. Tipo Kid pra Bengala. empurrar, tipo Kid Bengala. Mas o útero, ele tem um tamanho. Na inércia, ele é 8 centímetros, né? Aí, quando você Pronto. se Você dilata, excita, ele vai aumentando. Mas não é nem isso. A questão é da profundidade do canal vaginal. Entendeu? Então, a partir do momento que a mulher vai se excitando, vai havendo uma retraçãozinha para trás e alongando o canal, porque é a preparação mesmo dela fisiológica para receber os espermatozoides, mesmo que isso não aconteça, do homem, né? Claro. Olha, deixa eu te falar. Outra aqui. No primeiro tempo, eu sou muito precoce, mas no segundo, acho normal. Qual a explicação? Todos são assim. A grande maioria. Né? A primeira vez sempre é a vez que está mais associada ao estímulo, à excitação, à expectativa, né? E depois que você sente que você satisfez a sua parceira, seu parceiro, a você, o que quer que seja, você dá uma relaxada. E você não tem mais aquela preocupação em ter um desempenho fantástico. Verdade. Que é o que todo mundo devia ter logo no começo. A tranquilidade para poder começar numa boa. Mas a ansiedade é fogo, né? Não tenha dúvida que é um problema sério. E os problemas da vida são sérios também. Então, às vezes, a pessoa vai para a cama com milhões de coisas na cabeça. Isso já é suficiente para o homem, principalmente, para destruir qualquer tentativa. Nos casos das disfunções, né, das várias disfunções que a gente tem nesse processo, tanto no homem quanto na mulher, a gente pode dizer que a maioria é psicológica? Opa, 90%. Boa. O resto, para você achar um problema vascular, é extremamente difícil. Agora, você tem o caso da diabetes, né? Sim. Que é uma doença metabólica, que você tem tanto alteração vascular quanto alteração neurológica, né? O açúcar, ele corrói o nervo mais do que qualquer outra coisa. Por isso que a gente tem retinopatia diabética, não enxerga direito, tem um problema no coração, tem problema no intestino, porque ela come o nervo de todo o órgão completo do corpo. Então, um deles que sobra também, não tenha dúvida, que é o do pênis. E aí, se você não trata a sua diabetes, não tem jeito, você não vai ser diferente de ninguém, você vai ter uma disfunção erétil mais precoce. Boa. Tem um caso de... Eu tenho um aluno que é do curso Desempenho 10, que trata justamente a ejaculação precoce. Ele falou aqui assim, Aline, eu sou diabético e hipertenso, controlados por medicamentos. Também faço uso de Pondera há muitos anos, devido à depressão que foi adquirida. Hoje o Pondera não mais retarda a minha ejaculação. E eu venho apresentando frequentemente essa ejaculação precoce. O que você me diz a respeito disso? Olha, tem alguma coisa de errado aí nessa colocação, porque o Pondera,
O Pondera, não tenha dúvida, a paroxetina é um antidepressivo, tá? É um antidepressivo até bem antigo. O detalhe é que ele só é um antidepressivo eficaz em doses elevadas, Ok. acima de 60 miligramas. E as doses que existem para o tratamento da ejaculação precoce são abaixo de 30. Às vezes com liberação prolongada. Então, você sempre vai ver uma medicação de paroxetina com um XR, XL, porque são as liberações que são mais lentas. Por quê? Porque tem muito paciente que tem sonolência quando você toma a paroxetina. Então, o que é que acontece? Essa introdução de paroxetina em dose, se for em dose alta para tratar a depressão, como ele falou, Certo. não está na dose certa Tem da alguma ejaculação coisa precoce. Talvez ele tivesse que reduzir a dose para 20, 25, 30 miligramas para ver se assim ele não tinha, porque é assim que foi descoberto o efeito. Foi você pegando a medicação numa dose mais inferior e viu que o efeito colateral era retardar a ejaculação. Ai, que bacana, olha Entendeu? só. Então, Às vezes ele alinhar, reajustar ali reajustar. as miligramas e fazer esse teste para ver, E né? pensar na avó. Ai, eu tinha um amigo que Sim. falava isso. Ele falava, meu Deus, Aline, eu penso em Amélia alguma coisa. Olha aquela cantora, eu me esqueci Amélia o nome. Rodrigues? Amélia Rodrigues? Sei Eu acho que era lá. Amélia Rodrigues. Ele disse que pensava nela. Eu falei, menino, pelo amor de Deus, isso não foi nem da época dela. A melhor Eu pensava- coisa. Mas isso é uma técnica de distração, né? Sim, Você distrai não a tua tenho dúvida. mente ali para Assim poder como evitar. compressão perineal, A compressão compressão, inguinal. o basilar, né? Também tem que fazer. Inguinal aqui, que não dói. Que não dói. Você pode comprimir dos dois lados, pode pedir para apertar, que não tem Que não problema. tem. Aproveitando isso, Diga. eu tenho mais perguntas, mas daqui a pouco Legal, eu faço. É uma legal. cacetada de perguntas. Vamos. Já que você falou, a gente está falando das compressões, tem o músculo PC, né? O homem tem lá o músculo PC, músculo púbico oxígeno, eu não consigo nem falar. Púbico oxígeno. Gel, Eu sempre brinco com os meninos isso. E ele é responsável pela ereção. É um dos responsáveis. Um dos responsáveis, Isso. né? Se ele for bem trabalhado, né, através do popular que a gente diz, né, de técnicas de pompoarismo masculino e tal, auxilia nesse processo também. Sim, não tenha dúvida. Inclusive, auxilia no processo de controle da ejaculação. É isso que você está dizendo. E da ereção E da também, da ereção baixa também. ereção também. Porque tem homens que têm aquela meia bomba. A gente chama meia bomba, né? Meia bomba. Meia bomba. Auxilia também nesse Auxilia processo se a também. gente trabalhar ali? E tem um detalhe importante, né? Muito tem se falado aí de massagem tântrica. Sim. Você já fez massagem tântrica? Pois então, eu ainda não tive essa Não. oportunidade, mas eu quis botar massagem tântrica no meu consultório. Porque eu falei, rapaz, eu acho que o paciente que faz uma cirurgia de próstata, ele precisa de uma massagem tântrica até para revitalizar a circulação. Mas eu vou te dar uma dica. E eu fiz o curso lá nos Estados Unidos, no Instituto lá, Kinsey. Orgasmo sensitivo. É um negócio maravilhoso. Já ouviu? Orgasmo sensitivo, meu filho. É aquela história de vários orgasmos com toque. Não, pelo contrário. É através da energia, da sensação. Depois eu te mostro o vídeo aqui da minha prof. Deixa a gente terminar. Da minha prof aqui. Só que faz muito com o casal, mas você pode fazer individual também. É mesmo? Que é esse estímulo. Tipo assim, o cara pode ter ereção, ou a mulher pode sentir o gozo ou prazer? Pode. Tá. Mas também não pode. Mas vão ter outras sensações, por exemplo, arrepio, a gente vê caso dos pelos subindo, aquela sensação gostosa, como se fosse, tipo, pré-orgasmo, Sim. sabe? Tudo ali através desse orgasmo sensitivo. Não há penetração nenhuma. Mas, Não há toque também. peraí, calma. Mas eu tô querendo fazer com que o cara tenha ereção. Isso não é bem isso. Então, isso é outra coisa. Porque você fez lá a cirurgia, a prótese e Isso. tudo. Você precisa fazer com que ele Primeiro sinta ele essa ereção. É. Pra ver que o negócio subiu ali. Isso. Sim, e é isso. Esse esse curso negócio aí eu é achei muito interessante. interessante. É isso que eu tô dizendo. Tem a possibilidade, vai ter ereção? Vai. Isso vai depender também muito da cabeça da pessoa. Verdade. É igual a mulher. Por exemplo, eu sou hipnoterapeuta. Eu aplico em mulheres a hipnose orgástica. Tem mulheres que chegam ao orgasmo ali, ó, tipo lá no consultório. Lá, eu moro em Portugal, né, ainda. Tem muitos anos que eu moro lá, 7 anos. Aí eu tenho um consultóriozinho lá. Aí vim agora para poder fazer o movimento e implantar as coisas aqui.
E lá eu vejo, quando eu boto a mulher na maca e tudo, e eu faço toda a hipnose orgástica, as mulheres vão ficar... Elas tremem e dão relatos que são E incríveis, por que isso? Rossi. Porque elas estão botando para fora aquilo que elas não Elas estão... conseguem? Exatamente. É um processo, eu não diria que é uma catarse, porque a catarse é outra. Tudo bem. Mas eu acesso o inconsciente dela É mesmo. para que ela entenda as diversas possibilidades de prazer, que não é só penetração. Ou seja, o orgasmo, ele está na mente. Não, 90%. 90%, você sabe disso, o orgasmo Sempre. está na mente. 90%. Então, o que eu faço? Aquela mulher que é anorgástica, eu pego ela e faço ela, puxo do inconsciente para cima, para o consciente. Aí, quando eu estou dando a indução, né, eu faço as induções, tal, e que tem que fazer, ela vai sentindo, ela vai na viagem dela, e na hora ela fica, você vê a perna tremer, você vê o suor, você vê as coisas. É Aí, mesmo, quando ela menina? volta para si, o negócio do... Oxi, O negócio se é quiser, eu forte. posso... É forte. E aí, quando ela volta, aí eu pergunto, e aí, você sentiu que é o orgasmo? Ela fala, Aline, eu nunca senti isso com meu marido. Ai, meu Deus. Eu nunca tive essa possibilidade. Não Então, deixa ela falar isso para ele, não. mas é isso, é sem toque. Então, tem a hipnose orgástica e tem a linha do orgasmo sensitivo. Que depois eu mostro pra você. Pô, e é legal. muito interessante, é muito... Isso é muito bom. A gente não dirá que é holístico, não é holístico, mas é ciência, tá lá comprovado pela Mas ciência. eu digo o seguinte, Aline, eu acho que isso aí talvez seja, para muitas pessoas, o que esteja faltando. Exato, eu também acho. Porque as pessoas... Há uma via, né? Ela vai pra você, ela vai pro médico, ela tem a parte fisiológica curada, Sim. mas ela precisa de outros estímulos para a manutenção. Isso. E precisa trabalhar o psicológico. Precisa. É uma como é que a gente fala? Tem que ser esse pool, né? De Não tenha trabalho dúvida. para dar resultado, né? Mais afetivo. Eu acho. Eu sou um pouco dessa linha. Não, mas tem que ser. Mas é sério, você tem que fazer. Eu acho que eu fui para um curso de massagem tântrica, mas não fiz a massagem em si. Eu fui fazer a filosofia tântrica, para entender Ah, a tá. filosofia tântrica. Tá. É muito legal, mas eu não fiz a massagem ainda, não. É mesmo? Eu sou um pouco conservadora. Eu sou meio... Né? Não quero ninguém pegando lá e tocando na minha vulva e fazendo massagem Na em popoca? mim. Na minha popoca, ficar lá tocando. E aí não sei o quê. Aí daqui a pouco eu viro e me apaixono pela figura lá que tá me tocando. Pois Imagina então, aí. É. Verdade. Não é louco isso? Minha mulher estava falando comigo há pouco tempo atrás que uma amiga dela foi fazer um curso desse e disse que foi um negócio absurdo. Um curso não, sei lá, uma sessão dessa aí, e que foram 20 e tantos orgasmos aí. Aí eu falei, Jesus Cristo. Mas é isso. Aí você vai tanto orgasmo que você fica, meu Deus, eu quero casar com essa pessoa que tá aí. Não importa se é homem ou se é mulher Isso que é fez verdade. você. E tinha um desse aqui em Salvador, né? Tinha. Opa! Eu não sabia. Era porque Mentira. eu tô fora de Salvador, tem 12 anos. Tinha eu um não vi, desse não. aqui que tava passando rodo. Pegando geral, Opa! Rossi. Olha, Rossi, trazendo a fofoca da área da sexualidade aqui pra Rapaz, vocês. menina. É mesmo? Disse que o rapaz pegava algumas pessoas que realmente estavam precisando de ajuda e fazia elas sentir coisas absurdas, assim. E o pessoal se apaixonava e ele trancava a porta e vamos pra comia frente. mesmo. Porra, aí não foi preso não, devia ser preso. Ainda não, né? Acho que o pessoal fica com medo com de receio de né? falar. Eu acho. Deixa eu te falar, vamos Diga. falar dessas questões de prótese. Tá. Muitas perguntas aqui sobre isso. Eu Tá. vou resumir, que pode aumentar o tamanho do pênis? Quando é que a gente coloca prótese, né? Se isso realmente vai dar o vigor para o futuro? Como é que é esse processo? Então, aí vamos dar uma explicação, porque as perguntas são muito semelhantes. Vamos. Então, vamos lá. Vamos começar pelo básico. A indicação de você se submeter a uma cirurgia de colocação de prótese de pênis, ela se dá após a falha de todos os outros métodos que existem de ajuda. Como, por exemplo? Por exemplo, os passos são os seguintes. Você inicia com a medicação, Ok. as normais que a gente conhece, tadalafila, sildenafila, Sim. etc., iodenafila. Depois, caso não funcione com monoterapia, uma medicação, você pode casar as medicações. Caso não funcione com comprimido, aqui muito menos, mas na Europa e nos Estados Unidos, você vai para a bomba Sim. a vácuo, que eu comprei algumas bombas para os meus pacientes num aplicativo chinês e comprei as bombas automáticas, até com Bluetooth, eu comprei as bombinhas
Bem diferente das daqui, porque as daqui que vendem são aquelas com o motor de aquário, né? Eu tenho umas também de lá que eu trouxe, de Ou então Portugal. aquela é de muito... bombear na mão. Você já viu uma? Eu chamo uma de Batman, bicho. Que é uma... Batman? Ai, tem uma de Batman que fica tremendo Deus assim. é mais. Aí o cara tem que colocar o pênis É e mesmo? tal. É, e fica tremendo pra dar a pressão mesmo de estímulo, legal. pra estimular. Que bom. Bem interessante. Só que eu não sei qual a sensação que É. eu não coloco lá. Pedi até pra meu ex-marido usar, mas ele não quis, não usou. Então não sei. Deve ter uma razão. Então, ele só... Deixa eu lhe dizer. Quando ele termina com a bomba, tem muita gente que não se dá bem com a bomba. Tem muita gente que não se imagina levando uma sacolinha com a bomba, pra poder fazer botando um gel, botando o pênis dentro da bomba, apertando o botão, depois botando o anel garroteador na base do pênis para poder a coisa funcionar. Então, muito... nesse caso aí, quando acaba isso, a gente vem normalmente para a injeção intracavernosa, né? Que é uma injeçãozinha com a pontinha de agulha de insulina que você pode comprar o produto preparado ou comprar na farmácia, tá? Que é na base de prostaglandina, que é um vasodilatador local. E você injeta dentro do corpo cavernoso essa substância para você provocar uma ereção farmacológica, digamos assim. Então, esse seria o último passo. Tá. Aí fez tudo isso. Pronto. E não teve resultado. Aí sim você vai para a prótese. O detalhe, Aline, que é muito importante, e eu não deixo de frisar isso nunca, é que o uso prolongado da injeção intracavernosa gera uma coisa dentro do corpo cavernoso que é chamada de fibrose. Sim. Que a maioria das pessoas sabe o que é que significa isso, como se fosse uma cicatrização dentro do corpo cavernoso. Isso dificulta demais a colocação da prótese, em alguns casos. Então, eu sempre digo, você quer a injeção intracavernosa? Fantástico, acho que você deve fazer, mas eu acho que você deve sempre pedir ao seu urologista para dar uma controlada na característica interna do corpo cavernoso. E dá para você fazer isso com ultrassom simples, às vezes, com um teste de ereção, com Doppler de ultrassom. Bom. Dá para você ter essa ideia. E você vai acompanhando para não começar a ter aqueles tecidos de cicatrização e depois você não conseguir botar a prótese. Tá. Pronto. Então, a gente chegou no ponto de botar a prótese, vamos se preparar para botar a prótese. A prótese não aumenta o pênis em nenhum centímetro, muito pelo contrário. Ele diminui o pênis em, no mínimo, 1,5 centímetros. Olha aí, tá vendo vocês? Isso é condição sine qua non. Não tem o que discutir. Okay. Por quê? Tem uma explicação para isso. Você vai botar 2 corpos cavernosos, ou você vai encher 2 corpos cavernosos com 2 cilindros de material que... Se eu soubesse ia falar disso, eu trazia as próteses. Trazia a prótese eu tenho pra todas gente pra ver. gente ver. Mas depois a gente mostra, Tudo bem. Não tem problema. Beleza. Depois a gente vê. Aí, o que é que acontece? É um corpo estranho. E tem os tamanhos que o cara escolhe? Tem, a gente mede na hora. Igual os seios? A gente mede na hora. A gente mede da base do pênis para cima e da base do pênis para baixo, que é a parte mais longa do pênis. Tá bom. Que ela vem bater aqui na parte de trás da coxa interna. Sim. E geralmente a gente fala pro paciente, pô, a gente botou uma prótese de 21 centímetros em você. O paciente fala, ai meu Deus, rapaz, eu virei, sem né? Sem saber que tem. Ele tinha 6, agora teve 21, né? Ele falou, o Dr. Rossi fez milagre. Eu nunca falo isso, né? Ele vai te chamar a vida inteira, Rossi. Vai dizer que era o Rossi pra mim. Mas quando ele tirar a coberta, ele vai ver que não foram os 21 que eu tava dizendo, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. O que eu digo sempre para os pacientes é o seguinte, pegue seu pênis, aperte a cabeça do seu pênis, estique ele o máximo que você conseguir. Esse vai ser o tamanho do seu pênis depois da prótese. Boa, olha a dica boa. Certo? Tá. O que muda, às vezes, é o diâmetro. Então, hoje nós temos próteses aqui que garantem uma manutenção mínima de diâmetro. Tá. Né? Como o pessoal fala, da bitola. Nunca mais tinha ouvido isso, bitola. Não é? Porra, né? É coisa... Então... quando você bota essa coisa de silicone dentro do pênis do cara, existe uma retração do pênis para que o corpo isole aquele corpo estranho ali e não mexa com ele. Tá. Então, essa retração vai gerar uma diminuição do tamanho final do pênis. Okay. E é por isso que todo paciente meu
antes da cirurgia, faz o uso da bomba de vácuo. Porque Ok. eu tento elastecer ao máximo aquela musculatura peniana para poder a gente chegar num estágio já de relaxamento legal antes da cirurgia. Entendeu? Então, vamos lá. Você botou a prótese. Você pode botar a prótese maleável, que é aquela que você dobra quando não quer usar e apruma quando você quer usar. E você pode botar também a prótese inflável, que é aquela que tem uma bombinha e um balão. O balão fica na região inguinal ou dentro da cavidade pélvica, cheio de líquido de soro fisiológico. A bomba fica no meio entre os dois testículos. E você bombeia trazendo soro do balão para o cilindro. E aí o pênis levanta. E quando você termina, você aperta o botãozinho, ele abaixa sozinho. Quer dizer, Ele faz o papel da vascularização, né? Perfeito. Sanguínea e tal. Tem que ter e ele isso. não fica o tempo todo em ereção, ao contrário da maleável. Entendi. Então, você botando qualquer uma dessas duas aí, você está pronto 24 horas para o ataque. Só. Bacana, bacana. Isso é muito bacana. Então, Evolução, né? Medicina evoluindo. e vem mais muito por legal. aí, viu? É? Vem O a que vem mais prótese, por aí? vem a prótese Fixa, aí. diretona. Não, a prótese que ela começa a inchar ou encher após fricção. Tô Aí é pensando perfeito. como seria isso. Você dá tipo Sim, o cara vai estar lá com fricção. a mulher Sim, e você aí é a ela mulher tá lá na começa, fricção. ela começa a encher. Como se fosse uma ereção normal. Entendeu? E disseram que viria um aí de Bluetooth, mas eu disse para. Eu Interessante. tenho sempre dito, rapaz, não bote fé nessa de Bluetooth, não, porque se roubarem seu celular, Pois você tá é, ligado. aí vai ficar lá, ó, apitando, mexendo, igual o filme daquela calcinha, que a mulher vestia a calcinha, você lembra? eu vi. Aí ficava... Tá doido, o homem vai ficar lá subindo e descendo. Agora, Aline, ele tá pronto para sempre. Então, uma das coisas que eu tenho muita preocupação é o relacionamento dele. Sim, Porque se ele tiver uma mulher que não esteja preparada para isso, a gente está com um problema na mão. A gente está com a separação em vista. é verdade. Então, todo paciente que eu boto a prótese, no mínimo um familiar tem que ter conversado comigo para saber o que está acontecendo. Tá. Porque, e principalmente se eu puder trazer a esposa, a companheira, o companheiro, o que quer que seja, eu trago para o consultório para conversar. Porque ele tem que estar preparado, porque o trem, bala, vai vir. Vai vir. Tem que estar pronto para segurar. Não, e é bacana isso você falar também, porque não é só a gente estar aqui brincando, você está falando também de uma coisa que é séria, da saúde Sim. íntima do homem, mas o relacionamento também tem que estar saudável nesse momento. Não tenha dúvida. E é o que eu costumo dizer também, tipo, se a TPM é um problema do casal, né? A mulher sofre muito a TPM e às vezes o homem não entende, é um problema do casal. Essa situação também, ou de disfunção, ou de qualquer problema que envolva a saúde íntima do cara, é também um problema do casal, né? Grande. Então a mulher tem que estar também envolvida, tem que estar junto nisso, porque senão depois o negócio não rola. Não. Aí vai ter que fazer Degringola. terapia com o casal, aí procurar não. a prof aqui para fazer terapia com o casal. Aí vai Não ser um é negócio, por né? aí tudo bem. Não é nada demais, né? Não, mas é um horrível, negócio- porque é horrível. o homem volta a ter uma segurança que ele tinha aos 15 anos. Pô. Ele não falha nunca. Ele pode estar em qualquer lugar, na água, no ar, no mar, debaixo da terra, e ele está funcionando. E não precisa ninguém estimular ele. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que daqui, como você falou, né? A medicina está evoluindo e vai evoluir cada vez mais nesse sentido. É possível que daqui a um tempo o cara chegue sem qualquer tipo de problema, né? Chegue no seu consultório e diga, doutor Rossi, eu quero botar minha prótese aí, a prótese mais avançada que tiver e tal. Tipo como as mulheres fazem hoje com silicone, com a mama. Tipo, eu tenho um peito bonitinho e tal, mas eu quero botar um negócio absurdo, vai lá e faz. E aí, é possível? Olha, possível é. A questão é você encontrar um profissional que queira se submeta a isso. Não é fácil, Ok. porque você está indicando um procedimento cirúrgico que tem suas complicações, porque botar não é problema. Vamos dizer que o cara chega com 35 anos de idade e diz, Isso. doutor, eu quero ser ator pornô. E eu quero uma prótese aqui, meu pênis é gigante, vamos botar essa prótese aqui. Até aí, a gente vai na conversa. Mas se eu virar para ele e dizer assim, rapaz, você pode ter uma infecção e perder seu Sim. pênis. E aí? Já é perigo. Então, não é só botar, é você
correr o risco do que pode acontecer. vir. Interessante. Entendeu? Interessante. Menina, eu tenho tanta pergunta para fazer, tanta coisa desses homens aqui. Só para a gente finalizar aqui, porque também seu tempo é corrido, senão eu passava o tempo todo aqui, ó. Tem época que minha libido tá muito baixa, né? Em outras, super alta. A sua? Não, eu tô falando aqui da pessoa que... Mas a minha Só também... pra eu saber, pô. Mas deixa eu falar, mas a minha também é assim. De todo mundo, A minha tá menina. lá em cima, a hora tá lá embaixo. De todo mundo. Aí depois dos 40, então, meu Ave filho, aí que Maria. já fica o negócio. Verdade. Aí ele quer saber o seguinte, se isso é normal ou se já começa a fazer uso de medicamento. Ele não diz quanta idade ou o que foi e tal, mas essa oscilação pro homem. Não, gente. Gente, vamos tirar esse termo medicação da cabeça. Não é? Os homens ficam tudo... Sabe? Vamos tentar descobrir primeiro como é que a gente resolve a coisa sem precisar de ajuda química. Pelo amor de Deus, tem tanta coisa. Eu dou o exemplo do casal que quer engravidar, né? Então, eles chegam lá no consultório, às vezes, desesperançados e realmente tristes porque não conseguiram. Tal. E a primeira coisa que eu falei, não, doutor Rossi, vamos lá, o senhor vai dar hormônio pra gente e tal, não sei o que, BP. Eu falei, não, a primeira coisa que vocês vão fazer se vocês quiserem continuar comigo é passar uma semana de férias em algum lugar legal. Boa! Já tá fazendo Viaja a conexão. aí. Tem que restabelecer a conexão do casal. A outra coisa que eu falo sempre, e é nessa linha que eu queria falar com esse espectador que falou isso, a primeira etapa do tratamento, essa é fantástica, eu acho fantástica, da disfunção erétil no meu consultório, sabe qual é? Conexão. Óleo de amêndoa. Óleo de amêndoa. Todo mundo fala a mesma coisa. Óleo de amêndoa, doutor Rossi. Eu falei, bom, eu vou lançar uma marca de óleo de amêndoa até o final do ano. Amigo, lança mesmo. Porque, óleo de amêndoa. você sabe por quê? Não. Porque eu viro para o paciente e digo assim, bicho, você vai comprar uma jarrinha de óleo de amêndoa e você vai levar para casa e você vai virar para sua mulher e vai dizer para ela, eu queria que você passasse esse óleo de amêndoa em mim. No corpo? No corpo, no pênis, aonde for. Ok. Aí ele vai dizer, pô, doutor Rossi, mas... Aí eu virei para ele e fiz assim, você tá lembrado qual foi o último dia que sua mulher lhe deu uma massagem? Ele, não. Eu falei, então é isso que eu quero. Eu quero que você conecte de novo. Boa. Boa. Conecte com ela. Bota ela para te tocar e você tocar nela. Gostei. Aí sim você tá iniciando o processo da base. É isso aí. Porque não adianta você estar de pinto duro e você não tá conectado. Não tá com ela. Sabe o que é que eu lancei? Eu lancei o Dia do Casal, né? Para os meus meninos. É muito legal, porque vem muita gente com essa desconexão, assim, muitos casais com essa desconexão. E aí eu pergunto sempre, a primeira, né? Tipo, ok, qual foi a última vez que vocês se olharam nos olhos e conversaram? Maria. Aí eles ficam assim, né? Mata sem saber. meio mundo. Mata, porque não sabe. Eu falei, tudo bem, então agora a gente vai começar com o Dia do Casal. Como é? Vocês vão escolher um dia durante a semana, não pode sábado nem domingo, tem que ser de segunda a sexta-feira. Vocês vão escolher um dia para passar o dia com vocês juntos. Aí ele já vem, né? Porque não posso, porque eu trabalho, não sei o que. Eu falei, vocês têm tempo para um monte de coisa. Vocês têm que ter tempo para vocês. Então, escolheu quinta. O meu é Quinta da Felicidade. Então, toda quinta, eu tô falando eu, Aline. Sim. Toda quinta eu dedico um momento para mim, para meu parceiro. Então, ou seja, isso não quer dizer que eu vá fazer sexo, mas o sexo é importante ter nesse dia. Só que o que eu vou fazer? Eu vou preparar ou uma surpresa, ou a gente vai sair, ou eu vou jantar até no meio do dia, já rolou de eu aparecer, puxar e levar para fazer sexo. Meu amor, escute entendeu? isso, por favor. É muito louco, tipo. Mas, vou assim, botar lá em casa isso cabe, é fantástico. É fantástico. Nossa, muito fantástico. E cabe eu fazer para ele quanto ele para mim. Então, o que acontece? A gente já sabe, tem a cadernetinha, tipo assim, ó, essa semana você que prepara o Dia do Casal. Mentira! Juro, é nesse nível. Nessa semana você que vai preparar o Dia do Casal. Então, eu vou esperar alguma coisa que ele vai fazer. Que legal, aí na semana seguinte sou eu. Ou seja, pelo menos Expectativa, conexão, fantástico. curiosidade. E aí o que acontece? Eu sei que toda quinta-feira eu vou fazer meu sexo.
Isso. É obrigatório? É. Agora, toda quinta-feira, uma vez na semana, eu sei que eu vou fazer sexo. Ótimo. Aí eu já fico também me preparando pra claro. expectativa, né? Aquela coisa. Que massa, Então Aline. tem que ter o dia do casal. Aí eu chamo Acho Quinta fantástico. da Felicidade. E cada um chama o dia que quiser, né? Aí teve um cliente meu, um paciente lá que chamou Sexta da Sacanagem mesmo. Ele já sabe, Aline, hoje tem Sexta da Sacanagem. E aí vai, isso aí acaba virando brincadeira, um jogo entre o casal. Então é isso, tem que conectar mesmo, né? Legal. Mas faça lá. Fantástico, vou fazer. Depois você me diz. Vou fazer, né? vou fazer. Vou Dia do instituir casa- lá o dia em do casa. casal tá dando certo. Ainda mais você que tem 3 clínicas, tanto trabalho. Tô sem tempo pra nada, tô sem tempo pra nada, meu Rapaz, filho. é difícil, menina. Bora botar esse negócio aí. Não é. É, Mas, graças a Deus, lá em casa, eu sou muito bem cobrado. né? Claro, mas... Se eu respondo, é outra coisa. Agora, cobrado eu sou. Ai, menino, ai, adorei. A gente podia falar um monte de coisa, mas assim... depois a gente marca, a gente vai falar sobre a mudança de sexo, Claro. que eu acho bem legal, legal. também para poder fazer assuntos diferentes, enfim. Tem um monte de coisa pra gente falar e a gente vai falando, porque senão embola tudo em um dia só. A gente já verdade. passou aqui uns 40 minutos, né? Foi mesmo? Né, Igor? nem 45 parece. minutos, hein? Parece, Adorei, tá viu? vendo? Adorei muito. Gente, ó, eu queria agradecer doutor Roberto Rossi aqui, urologista, né, um dos maiores especialistas aqui da capital baiana, de Salvador, do Brasil, também do mundo, que ele vai toda hora aí no Instagram, ele vai, fica postando, estou indo conhecer aqui as coisas novas da urologia no mundo, ele vai, tá quase um influencer. Oh, meu Deus, tadinho de mim. Eu adoro só o que faço, só isso. Ó, obrigada mesmo pela presença, Aline, muito espero que você tenha obrigado a você. gostado. Adorei. Obrigada adorei. pelas Conte comigo. informações, que eu acho que é importante mesmo. Sim. Tem gente especializada falando disso o tempo todo, né? Acho. Eu acho que é importante. E é isso, meus amores. Ó, siga aí, curta, comenta aqui embaixo, coloca a tua duvidazinha, né? Vai lá no nosso Instagram do Escola para Homens, segue aí também, né? E é isso, a gente espera você no próximo vídeo. Beijos, tchau. Até mais, gente.